Olá a todos! Estamos mais uma vez iniciando um vídeo aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje, dia 5 de novembro, vamos estudar o nosso 16º livro, aliás, 15º livro do Novo Testamento, Carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses. Vamos juntos? Iniciando pela introdução da carta de Paulo aos Colossenses, mais uma vez, eu preciso ressaltar, tanto a carta aos Efésios, quanto a carta aos Filipenses, quanto a carta aos Colossenses, são cartas conhecidas como cartas da prisão, e também a carta a Filemon. São 4 capítulos que existem aqui, na Epístola Paulina aos Colossenses. O tema é a missão de salvação e a divindade e supremacia de Jesus Cristo. O contexto histórico foi escrito em Roma por volta de 60 a 62 depois de Cristo, onde Paulo estava preso. O combate de Paulo era com o gnosticismo, que estava penetrando na igreja. E o que era o gnosticismo? Era uma heresia que defendia que a salvação da alma não se obtém de Deus, mas através de um certo tipo de conhecimento, por isso gnosis, que é a palavra grega para conhecimento. Ataca também a divindade e a mediação de Jesus Cristo. A intenção de Paulo, portanto, era escrever a epístola porque eles estavam cometendo um grave erro, sendo influenciados por esses falsos ensinamentos. E a cidade de Colossos era antiga e decadente. Era um decadente centro comercial. Colossos ficava a mais ou menos 160 quilômetros a leste de Éfeso. Então essa basicamente a introdução, lembrando do vídeo do The Bible Project, que sempre é oportuno que você assista para também se aprofundar um pouco mais em mais um livro bíblico. E, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1, onde nós temos os seguintes destaques: prefácio e saudação, ação de graças, como normalmente ocorre com todas as epístolas paulinas. Paulo ora pelos colossenses, e aí vem os diferenciais. A excelência da pessoa e da obra de Cristo, a missão de Paulo, o mistério do Evangelho. Vamos à leitura deste primeiro capítulo. Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra,
as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Eis a leitura do capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses. A questão que nós queremos retomar é a seguinte: por que Cristo recebe toda a atenção na fé cristã? Por que devemos ser cristocêntricos? É essa a questão. Por que Cristo recebe toda a atenção na fé cristã? Por que devemos ser cristocêntricos? O capítulo 1, então, traz as habituais palavras iniciais de Paulo, prefácio, saudação, ação de graças. Paulo ora. E quando Paulo ora pelos colossenses, aliás, antes, ele fala que o aprendizado dos cristãos daquela cidade havia sido feito com Epáfras. Ou seja, o apóstolo Paulo não havia estado na cidade de Colossos. Ele não havia fundado a igreja de Colossos, mas sim Epáfras. E Epáfras havia levado os ensinamentos de Paulo para aquelas pessoas. Por isso que elas vão receber a carta de Paulo como uma carta diferenciada. E Paulo ora para que não deixemos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ou seja, eram cristãos que estavam em aprendizado. E aí ele vai trazer todas aquelas palavras magníficas acerca de Cristo, que depois nós iremos retomar ao final deste capítulo, deste estudo, aliás. Vamos ao capítulo 2. O capítulo 2, onde nós temos os seguintes destaques: o interesse de Paulo pelos colossenses, a plenitude da vida em Cristo, a nova vida em Cristo. Vamos à leitura dos 23 versículos. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face.
Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me, verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que se sujeitam a regras, como se ainda vivessem no mundo? Não toque nisto, não coma disso, não pegue naquilo. Todas estas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens. De fato, essas coisas têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade, tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. Eis a leitura do capítulo 2, um capítulo 2 que o apóstolo Paulo está tratando e lidando diretamente com uma grande heresia, que era o gnosticismo, que já foi explicado na introdução desta carta. E a pergunta que eu quero trazer a vocês é a seguinte: o gnosticismo continua sendo uma ameaça para a fé cristã ainda hoje? Ou era uma ameaça restrita ao período da igreja primitiva, da época apostólica, da época do apóstolo Paulo? O gnosticismo continua sendo uma ameaça para a fé cristã ainda hoje? Ou é uma coisa do passado? Vemos então no capítulo 2, o apóstolo Paulo expressando todo o seu interesse pelos colossenses. Ele vai dizer que em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todas as vezes que fala em conhecimento, nos remete ao gnosticismo. E nós vamos retomar isso ao final. Paulo vai dizer que todos devem estar enraizados e edificados em Cristo, confirmados na fé. E assim, confirmados naquilo que aprenderam, crescendo em ação de graças. A vida cristã precisa ser um crescimento, um amadurecimento no conhecimento da palavra e também na fé. Também nele vocês receberam a plenitude. Ele é o cabeça de todo principado
e potestade. São palavras que se repetem também, né? Principado e potestade. Acho que vale a pena nós averiguarmos o que é principado e potestade. Principado e potestade são termos que são encontrados não apenas aqui, na carta de Paulo aos Colossenses, também em Efésios. E basicamente, principado é um território governado por um príncipe e pode ser diferente de um reino por ser um microestado ou por não ter soberania total. Já a potestade significa domínio ou poder sobre algo, autoridade, força, poder ou potência. Por extensão, pode significar a divindade ou o poder supremo. Potestades são pessoas com poder e autoridade sobre outras pessoas. Principados, normalmente, são um tipo de reino ou território governado por um príncipe, mas também podem se referir à autoridade dos príncipes. Basicamente, é uma referência à autoridade. E aí, a autoridade local, a autoridade terrena. Que ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, de festa, de lua nova, sábado, porque tudo isso era sombra do que viria. Era sombra de Cristo. E ainda há igrejas e pessoas que querem permanecer nestas sombras, que querem permanecer em coisas do Antigo Testamento, que já passaram com o advento de Cristo. Se já morremos com Cristo, o apóstolo Paulo vai dizer, temos uma nova vida. Morremos para as coisas deste mundo. Não podemos viver como se ainda vivêssemos no mundo. Não toque nisto, não coma nisso, não pegue naquilo. Todas essas coisas se destroem com o uso, são preceitos e doutrinas dos homens, vai dizer Paulo. Vamos ao capítulo 3. O capítulo 3, onde nós temos os seguintes destaques: as coisas do alto, a velha natureza e a nova natureza, os deveres em casa. Vamos à leitura destes 25 versículos. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão e incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo, e sejam agradecidos. Que a palavra de Cristo habite ricamente com vocês, em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor.
Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, Senhor, que vocês estão servindo, e quem fizer injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. E ainda finalizando, pegando o versículo 1 do capítulo 4, Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Eis a leitura do capítulo 3 da carta de Paulo aos Colossenses. A pergunta que nós queremos retomar é a seguinte neste capítulo. O que significa buscar as coisas lá do alto? O que significa buscar as coisas lá do alto? O apóstolo Paulo vai falar a respeito disso no início do capítulo 3. Depois ele vai falar da velha natureza e da nova natureza. E vai falar, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Aqui está a gênese, aqui está o núcleo do que é o relacionamento cristão. Suportar-se. Da mesma forma que suportar-se significará ser suporte, ser apoio, também pode significar aguentar. Porque às vezes vai ter irmãos e irmãs em Cristo que nós teremos dificuldades de aguentar. Essa é que é a realidade. Mas o mandamento de Deus, a vontade de Deus é que a gente se suporte e também seja suporte. E de que maneira nós faremos isso? Nos perdoando mutuamente. Sem o perdão, não é possível ter um relacionamento com nenhum ser humano, e muito menos com Deus. Mas com Deus, nós temos Cristo. E se nós cremos em Cristo, temos perdão. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria. E depois vem os deveres de casa, os deveres do marido, os deveres da esposa, os deveres dos pais, os deveres dos filhos, os deveres dos servos. Tudo isso nós já falamos quando nós estudamos Efésios 5. Lembram? Vamos seguir com o último capítulo, capítulo 4, onde nós temos conselhos finais, saudações e bênção. Vamos à leitura dos 18 versículos. A partir do versículo 2, já que nós lemos o 1 anteriormente, lá no capítulo 3. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne este mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus.
E posso testemunhar a respeito de Epáfras de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo, atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembrem-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Eis a leitura não apenas do capítulo 4, mas do final da carta de Paulo aos Colossenses. A pergunta que nós queremos retomar é a seguinte: por que Paulo fala que está algemado? Ele diz lá no versículo 3 que está algemado ao mistério de Cristo. O que isso significa? O que para Paulo significava estar algemado ao mistério de Cristo? O que para Paulo significava estar algemado ao mistério de Cristo? Finalizando, trazendo os últimos destaques neste capítulo 4, vemos que ele vai trazer uma série de saudações, e dentre estas saudações, uma em particular nos chama a atenção, pois será alvo do nosso estudo de amanhã, quando nós iremos estudar a carta de Paulo a Filemon. Ele fala de Onésimo. Guarde esse nome. Esse nome é muito importante para a compreensão da carta de Filemon, ou a carta a Filemon. Mais nomes diferentes, fala num Jesus, mas não de Jesus Cristo, mas um Jesus conhecido por justo, que mandava saudações. E ele vai trazer mais considerações a respeito de Epáfras, que é considerado como aquele que fundou a igreja de Colossos. E por fim, as últimas saudações de outras pessoas, dentre as quais Lucas, o médico amado, que compreendemos ser o Lucas evangelista. Vamos à retomada dos ensinamentos? No capítulo 1, retomamos com a seguinte questão: por que Paulo recebe toda a atenção na fé cristã? Por que Cristo recebe toda a atenção na fé cristã? Por que devemos ser cristocêntricos? Essa é uma pergunta simples, basilar. Porque é por meio dele que somos salvos. É ele quem nos perdoa. É nele que nós devemos estar firmados, e nada mais. Mas apesar de ser uma questão simples, é uma questão difícil. Porque para vivenciarmos isso, é um desafio em tanto. Volta e meia, nós estamos apegados a outras coisas e não a Cristo. Por isso precisamos ser cristocêntricos. Vejam quantas coisas belas o apóstolo Paulo fala a respeito de Cristo. A partir do versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quer dizer, se nós queremos ver a Deus, precisamos ver Cristo. Pois nele foram criadas todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Mais uma vez. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Precisa dizer mais alguma coisa por que nós precisamos ser cristocêntricos? Acho que não. Questão 2, que retoma o capítulo 2. O gnosticismo continua sendo uma ameaça para a fé cristã ainda hoje? O gnosticismo continua sendo uma ameaça para a fé cristã ainda hoje? E aqui eu estou retomando
que nós já vimos lá a respeito do gnosticismo, que é uma heresia, que defende que a salvação da alma não se obtém de Deus, mas através de um certo tipo de conhecimento. Existem religiões de conhecimento ainda hoje? Existem. Talvez a principal delas, o maior expoente, aquilo que está mais em voga no nosso país, seja o Espiritismo. O Espiritismo é uma religião de gnoses, de conhecimento. Se você chegar ao conhecimento, você vai evoluir, você vai se tornar superior. E não. Para nós, não é possível, pelo conhecimento, nos tornarmos superiores. Para nós, a salvação não está no conhecimento. Ainda que o conhecimento seja algo útil, necessário e muito bom de termos, e de buscarmos, inclusive, o conhecimento bíblico, a salvação está em Cristo. Questão 3, que retoma o capítulo 3. O que significa buscar as coisas lá do alto? O que Paulo quis dizer quando ele disse lá, no início do capítulo 3, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Parece estar claro, mas a gente tem que tomar um certo cuidado com essa questão. Algumas pessoas vão confundir isso e vão viver como viviam os Tessalonicenses. Lembram da carta aos Tessalonicenses? Das 2 cartas? Que eram pessoas que tinham parado de trabalhar, que eram pessoas que já não queriam mais fazer nada, que só estavam de braços cruzados e dizendo, não, Cristo está voltando. Não é deste modo que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Nós devemos ter uma primazia para as coisas lá do alto. Devemos colocar como prioridade as coisas lá do alto. Mas sim, nós também iremos vivenciar as coisas daqui. Questão 4, que retoma o último capítulo da carta de Paulo aos Colossenses. O que para Paulo significava estar algemado ao mistério de Cristo? O que para Paulo significava estar algemado ao mistério de Cristo? Paulo vai dizer que ele, em outro momento, em outra carta, que eu não me recordo ao certo qual é neste momento, mas eu lembro bem, ele vai dizer que ele não é digno por pregar o evangelho. Ele não merece prêmios por pregar o evangelho. Ai de mim se não pregasse o evangelho, vai dizer o apóstolo Paulo. E aqui eu posso pesquisar rapidamente. Ai de mim se não pregar o evangelho, disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9:16. Porque uma vez que ele chegou ao conhecimento da verdade, e aqui é interessante tratarmos dessa palavra, conhecimento, já que era essa ameaça que rondava a igreja de Colossos, é essa muitas vezes a ameaça que ronda a nossa igreja ainda hoje. Uma vez que Paulo chegou ao conhecimento da verdade, que a salvação é por Cristo, ele se tornou algemado a isso, não há como pregar outra coisa. Mas é uma algema boa, é uma algema necessária, é uma algema que ele não se quer ver livre. Por isso ele diz, ai de mim se não pregar o evangelho. E do mesmo modo nós devemos vivenciar a nossa fé. Do mesmo modo nós devemos viver. Ai de nós se não dermos testemunho da nossa fé por palavras e atos. Se não estivermos algemados ao único caminho que nos conduz à vida eterna. Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano e amanhã retornaremos com a carta de Paulo a Filemon. Fique na paz do Senhor, tenha muito proveito com estes estudos. Até o nosso próximo vídeo.